Chega mais que a história de hoje tem uma pegada de safadeza, com um pouco de humor. E muito, mas muito perrengue. Então vocês já sabem, tirem as crianças da sala. O episódio é recomendado para maiores de 18 anos. E olha só, se você tem uma história que aconteceu contigo na gringa e quer escutar a gente contando aqui, manda. Funciona assim, a gente marca um bate-papo, eu pego os detalhes da história e depois reconto aqui. Você escolhe. Quer que eu conte de forma anônima? Eu conto. Não quer que ninguém saiba que isso aconteceu com você? É só falar. Se a história for cabeluda igual essa que eu vou contar hoje, é melhor deixar anônima. A gente conta o pecado, mas não conta o pecador. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Cleide. Essa história começa antes da pandemia. A Cleide era casada com um gringo e morava em Nova York. O marido da Cleide era desses mais caseirão, que curte ficar em casa assistindo filme. Já a Cleide é da balada. Ela gosta de barzinho, de sair para tomar uns drinks com os amigos e tal. Só que nessa época aí eles tinham acabado de se mudar para Nova York e a Cleide não conhecia ninguém na cidade, mas Cleide é desenrolada, entrou nesses grupos de brasileiros e logo fez uma amiga. E eu vou chamar essa amiga aqui de Josiane. Então, hoje a história é da Cleide e outra personagem também que faz parte dessa história é a amiga dela, a Josiane. A Cleide achou que tinha achado a alma gêmea dela das baladas. Eu falo assim porque as duas combinavam muito. As duas, a Cleide e a Josiane, tinham mais ou menos a mesma idade. Elas tinham ali por volta de 33 anos. As duas eram advogadas. As duas eram casadas com maridos quietões, que não saíam de casa. E os dois maridos não se importavam delas saírem. Para eles, estava tudo bem. Tanto a Cleide quanto a Josiane gostavam de ir para barzinhos, beber uma, tomar uns drinks e dar umas risadas. Então a amizade das duas foi de vento em popa. Pelo menos uma vez por semana era sagrado. Depois do trabalho, as duas amigas se encontravam para jogar a conversa fora, falar o mal da vida alheia, fofocar, enfim, se divertir um pouco. Além dos barzinhos, elas tinham aquela coisa de uma na casa da outra. Era amizade mesmo. E foi assim por anos. Elas ficaram tão amigas que até viagem elas programaram. E olha só a viagem, elas queriam ir para o Brasil passar o carnaval no Nordeste. Só as duas no fervo, quero dizer, no frevo. Nessa época, a Cleide trabalhava no banco e deu um problema lá. Acho que eles estavam expandindo o banco, não sei direito. Só sei que eles não liberaram a Cleide para viajar. Eles não deram um day off para ela durante o carnaval. Acho bom a gente falar aqui que nos Estados Unidos não existe carnaval. Esse festão de rua que a gente tem no Brasil, não, isso não existe por lá. O máximo que tem ali é o Mardi Gras, que mais parece assim um desfile de fanfarra. E também nem sei se tem feriado. Eu acho que não. Bom, aí a Josiane, a amiga da Cleide, ficou pé da vida. Ela ficou puta, porque a viagem das duas para o Nordeste estava toda programada e a Cleide não ia poder viajar. Mas, gente, a culpa não era da Cleide, era do banco, mas deixa pra lá. A Josiane foi pro Brasil, pulou lá não sei quantos dias de carnaval e quando voltou para Nova York, a amizade das duas estremeceu. Estremeceu, assim, foi jeito de falar, porque meio que acabou mesmo. A Josiane voltou super fria e elas acabaram que nunca mais se falaram. Hein? Tem gente que perde uma amizade por tão pouco. Aí, 6 meses depois da Josiane ter voltado do carnaval, ela procurou a Cleide. 6 meses depois. E chamou a Cleide para sair como se nada tivesse acontecido. Tem gente que é de lua, né? Some do nada, volta do nada, sei lá o que se passa. Mas a Cleide estava de boa com esse sumiço aí, topou sair com a Josiane. É agora que começa a safadeza e o perrengue. Eram 6 horas da tarde quando as duas foram para um barzinho, matar a saudade dos tempos que elas saíam juntas toda semana.
Daí, conversa vai, conversa vem. A Josiane conta para Cleide que se separou. A Josiane não estava mais com o marido e já tinha até um namorado. A relação de amizade entre as duas sempre foi muito aberta, então a Cleide sabia que o marido da amiga não estava correspondendo, quero dizer, não estava dando no couro, que o casamento já estava bem ruim e tal. Por isso a Cleide não ficou surpresa com esse divórcio. Ela ficou surpresa foi de saber que a amiga estava em outra, que já tinha até um namorado. A Josiane contou que estava de pega com o vizinho e, palavras dela, esse vizinho era... Amiga, você não tem noção. Eu tava ali acostumada com aquele lenga-lenga, aquela coisa meio novela das 6, que a gente fica ali assistindo e não acontece nada. É tão parado que no final a gente contenta se o casal dá pelo menos um beijo, né? Ai, minha vida tava isso aí, até pior, porque nem no último capítulo tinha beijo. Agora, meu amor, tô no filme de ação, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Velozes e Furiosos, batida, explosão, perseguição, mão pra cá, mão pra lá, bananeira, pirotecnia, pirofagia. Beleza, a gente já entendeu a intensidade aí do caso com o vizinho. Eu nem preciso falar aqui que o papo das duas era daí pra pior, ou melhor. Sei lá, e essa conversa aí tava rolando num barzinho. Daí deu 9 horas da noite, a amiga, a Josiane, chamou a Cleide para elas fazerem um after na casa dela, na casa da Josiane. Esse after, gente, era assim, para não ficar bebendo no boteco e gastar rios de dinheiro, elas davam uma esticadinha na noite na casa de uma delas, era bem comum isso. Esse dia, então, elas resolveram ir dar essa esticadinha na casa da Josiane. A Cleide já estava bem alta, bebinha, empolgada com a volta da amiga e topou. Aí a festa. Era umas 9 horas da noite quando elas foram para o apartamento da Josiane. Desde que a Josiane se separou, ela morou aí nesse apartamento sozinha. Bom, elas mal tinham entrado na casa e chega quem? O vizinho, o namorado da Josiane. Bora falar do homem? A Cleide disse que o vizinho parecia o Capitão América, aqueles homens bem branco, loiro, alto, bombadinho e gato. Muito gato e aparentava ser mais novo que elas. Devia ter lá uns 30 anos. A Josiane apresentou o vizinho para Cleide. Deixa eu explicar aqui como é que é o apartamento da Josiane para a gente conseguir visualizar a cena e o que vai acontecer daqui para frente. O apartamento tinha ali um hall de entrada e depois um corredor. Nesse corredor tinham as portas que davam para os quartos e banheiros. E se a gente seguisse em frente, tinha a sala e a cozinha. Deu para entender? Então, quando a campainha tocou, quando o vizinho chegou, as duas saíram da sala e passaram ali pelo corredor e foram até o hall de entrada. E foi ali que a Josiane apresentou a Cleide para o vizinho. Eles deram um beijinho no rosto e tudo certo. Bom, agora que eles foram apresentados, a Cleide voltou para a sala para pegar uma cerveja. Mas o casal não foi para a sala. Eles foram para o quarto. Segundos depois, a Cleide tinha acabado de abrir uma garrafa de cerveja quando escuta um grito. Amiga, vem aqui. Bom, a Cleide foi achando que a Josiane estava mostrando alguma roupa nova pro boy lá no quarto, vendo o luar na janela, não sei, arrumando qualquer coisa, quero dizer. A Cleide achou que a Josiane pudesse estar fazendo qualquer coisa, menos o que ela viu ali. Quando escutou a amiga chamar Cleide, respondeu: Tô indo. Aí ela jogou a tampa da cerveja no lixo, foi caminhando pelo corredor rumo ao quarto. A porta do quarto estava aberta. A luz estava acesa. E a cena que a Cleide viu, vocês não estão entendendo. A Cleide olhou para o quarto e não viu mais nada. Ela ficou pálida, um negócio subiu de dentro dela. Esse negócio que subiu não foi raiva, medo, terror, não. Foi comida mesmo.
e estourou pela boca, pois ali a Cleide encarnou a menina lá do exorcismo, só que em vez de verde, o negócio era meio vermelho com amarelo. A pizza que ela comeu no almoço voltou tudo, voou queijo, azeitona, tomate, pepperoni pra todo lado, na porta do quarto, no corredor, no hall de entrada. Não foi um vomitinho discreto e pronto, não. A Cleide foi fazendo caminho pela casa da Josiane. Ah, e estava esquecendo de falar da espuma, porque estava tudo espumando, mas também com esse monte de cerveja na cabeça e no estômago por algum lugar, tem que sair. Só sei que depois de traçar aí o caminho do vômito do quarto até a porta de entrada, a Cleide pegou as chaves do carro dela e meio que titubeando ali, cai, não cai, ela foi embora. Mas foi embora sim, pra nunca mais voltar. Mas afinal de contas, o que tinha nesse quarto? Por que a Cleide passou mal assim? Preparadas pra cena? Quando a Josiane chamou... Amiga, vem aqui! A Cleide foi. Chegando na porta do quarto, ela viu a amiga pelada. Mas não era uma pelada assim sexy de revista Playboy. A Josiane estava deitada na cama com as pernas abertas igual uma sapa. Sabe um peru de Natal de cabeça para baixo? Pois é desse jeitinho aí que vocês estão imaginando. A Josiane estava nessa posição bem na ponta da cama. E o vizinho... Ai, vizinho... O vizinho estava ali de pé, bundas ao vento, e que bunda, oh my gosh, e que costa, e que perna, e que movimento, ui! Os dois estavam fazendo isso mesmo, vocês estão imaginando bem aí. Enquanto a Cleide estava na sala pegando a cerveja, a Josiane e o vizinho estavam transando no quarto com a porta aberta. E por que raios chamaram a Cleide? Aí a gente não vai saber, porque... Ela, que tinha comido pizza de queijo com pepperoni no almoço, foi contar para todo mundo da forma mais inusitada possível. Quero dizer, ela viu a cena, em vez de sentir tesão, uhul, vamos lá. Não, ela vomitou. Então, a gente pode dizer que a Cleide se meteu numa ménage à trois. Se meteu, não, porque se tem uma coisa que ela não fez ali, foi ser metida, sei lá. Só sei que ela fugiu largando tudo para trás, a sapa, a bunda, o vômito. A última cena que a Cleide lembra dessa noite é que quando ela vomitava, tanto a Josiane quanto o vizinho foram atrás limpando o estrago. A Cleide vomitava e os dois corriam com panos atrás, pelados, pinto ao vento. Broxou geral a programação ali deles, do Ménage. Gente, será que a Josiane estava com essa intenção? Será que ela se reaproximou da amiga porque já estava querendo uma coisa ali a três? Às vezes nem era um fetiche dela, mas sim do vizinho. E como ela conhecia a Cleide muito bem, deve ter pensado, ela. Porque não faz sentido, né? Elas ficam ali 6 meses sem se ver. Depois a Josiane chama a Cleide para sair. Depois chama para ir para casa dela. E assim que chega, o vizinho chega também. E assim que o vizinho chega, eles vão pro quarto. E quando o negócio não tinha nem começado ainda direito, a Josiane chama a Cleide. Muito programado, não? Tô achando. Bom, depois desse dia, a Cleide não quis mais conversa com a Josiane. Bloqueou a amiga de tudo. E no lugar da Cleide, o que vocês fariam? Entraria na brincadeira? Ou falaria ali, não é minha praia? Ou também faria igual ela, saía correndo? Sem vômito, né? O que vocês fariam? Essa é a história da Cleide. Na semana que vem, a história é de relacionamento. Sabe aquele casamento perfeito de propaganda de margarina? Pai, mãe, filhos atletas, lindos, sorridentes? Pois tudo isso se desmoronou depois de uma traição. E por causa dessa traição, a vida da nossa Brazuquinha sofreu uma reviravolta tão grande que até de país ela mudou. Eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas.
Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.